Venham todos com a paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui novamente e poder compartilhar o que Deus fez na minha vida. Podem se assentar. Quem tiver com sua Bíblia aí em mãos, pode abrir em Jeremias, capítulo 18, seu versículo 4. Amém? Ou misericórdia. Vou fazer menção da palavra. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua Até aí, podem fechar as Bíblias. O Rogério já me apresentou aqui, meu nome é Eduardo. E eu, como ele mesmo disse, hoje ainda continuo, né? Eu sou um menino incrível, com toda a modéstia. Gosto de gente, gosto de estar perto de gente, gosto de servir, gosto de agradar, gosto de dar risada. E assim eu era desde a infância. Tive uma infância maravilhosa, uma adolescência maravilhosa, mas em um certo momento da minha vida, algumas companhias me estragaram. E dentro da minha juventude eu conheci alguns jovens que me levaram a lugares que não eram bons. E eu, como eu disse aqui, por eu gostar de ser incrível, eu também gostava de ser incrível para esses jovens. E comecei a frequentar as baladas, as festas, e estar sempre próximo das pessoas badaladas. Afinal, elas que eram incríveis, eu enxergava elas incríveis e não eu. E comecei a ir em festa, beber, até que um dia me apresentaram as drogas. E eu não tive vergonha de falar não. Eu aceitei. E aí foi meu erro. Eu achando que eu era incrível, mas na verdade eu não estava sendo incrível nada. E quando eu aceitei isso, fecharam-se meus olhos, e aí eu me achava incrível. Comecei a usar mais e mais festa, e mais amigos, e aí, como eu já disse, gambá cheira gambá, né? Igual quando você vai naquelas festinhas, tem sempre o pessoal da droga, tem o pessoal da igreja, vai formando grupinho, né? Então, o gambá cheira gambá, eu era da turminha da droga. E aí fui fazendo mais amigos. E aí, por usar toda vez, eu me achava esperto, quis saber quem vendia a droga. E fui atrás. Achei e comecei a comprar mais barato. Só que eu pegava um pouquinho mais para poder vender e tirar pelo menos a minha.
Até então eu era esperto. Só que isso foi tomando outras proporções. Até que o que eu ganhava vendendo droga era maior do que eu ganhava trabalhando. Falei, agora eu estou demais. E festa, e festa, e festa. E comecei a ver muito dinheiro na minha mão. Mas muito mesmo. A ponto de comprar carros e tal. Esse é um cara... Agora eu já não enxergava mais os outros, que eram os badalados. Agora era eu a bola da vez. Até que no ano de 2015, 22 de dezembro de 2015, eu ia viajar para Florianópolis, e o rapaz que foi buscar droga lá na minha empresa, junto com ele, entrou a polícia. E aí, acabou o badalado. Aí o badalado se viu naquele momento sem chão. Até então, como eu falei para vocês, eu tenho uma família maravilhosa. Cárcere na minha família, ninguém nunca ouviu falar. Não sabe nem o que é isso. E aí no dia 23 de dezembro, eu estava de cabeça raspada, calça bege e camiseta branca. E por que eu trouxe essa palavra para vocês hoje? Porque ali eu fui quebrado. Ali eu fui rachado no meio. Minha mãe, meu pai, naquele momento eu só pensava neles. O tanto que eu tinha magoado. Final de ano, um dezembro como esse, Natal, todo mundo com aquela ansiedade de chegar o dia 25 ali para dar um abraço em todo mundo, até nos que a gente não gosta da família. No dia 25 eles se tornam aquelas pessoas mais maravilhosas. E minha mãe não pôde fazer isso, ela não pôde me dar um abraço, não pude passar uma virada do ano com ela. E como o Rogério falou ali, eu era uma promessa, porque tinha um monte de gente orando por mim. E quando eu cheguei no CDP de Ribeirão Preto, eu recebi da mão de um guarda uma Bíblia, que eu tenho guardada ela até hoje. E dentro da minha ignorância eu comecei a ler. E o guarda falou assim para mim: meu filho, se apegue em Deus. E a partir dali, eu comecei a ler, e comecei a achar que em uma semana eu sairia. Semana que vem eu devo ir embora. E passou uma semana, nada. Outra semana eu vou embora. Nada. Até que o advogado veio e falou: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai sair não. Já fiz a apelação, já fiz tudo o que tinha que fazer, mas você vai ficar. Eu falei: quanto tempo? Olha, cara, pelo que você fez aí, uns 10 anos. Aí aquilo eu vou falar para vocês, aquilo entrou em mim. Se eu pudesse cair ali no chão, eu caía.
Falei, meu Deus, e agora? 10 anos aqui? Creio que vocês aqui, se tiver alguém que conhece, tem um irmão, algum parente que já foi preso, não, ou já deve ter ouvido falar. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil. E aí eu me apeguei mais a Deus. Comecei a buscar. Lá dentro tinha as pessoas que foram crentes aqui fora, mas por algum momento na vida delas desviaram, mas elas tinham um conhecimento da palavra. E começaram a compartilhar comigo. E eu comecei a pegar um pouquinho de cada um. Entender, absorver. E assim foram se passando 1 mês, 2 meses. Minha mãe indo lá visitar. Eu tinha 86 quilos. Era fortão assim, sabe? Fazia bastante academia. E aí de 86 eu fui para 74 quilos. A primeira vez que eu subi na enfermaria do CDP. Eu tinha emagrecido 12 quilos. A minha mãe disse que a primeira vez que ela me viu, ela não me reconheceu. Agora, para uma mãe falar que não está reconhecendo o seu filho, você que é mãe, aquilo também entrou em mim e me marcou. E os meses foram se passando, eu fui aprendendo, orando, aprendendo a orar, né? Porque eu também não sabia. Eu até comentei aqui no culto dos jovens, que eu ajoelhava lá, ficava uns 15 segundos orando. Papai, abençoa minha mãe, fulano, periquito, papagaio. E tá bom, amém, me tira daqui. Aí a hora que eu levantava assim, eu achava que eu tinha ficado 1 hora, 1h30, o cara estava do meu lado assim, falava, ô irmão, já orou? Eu falava, já, ué. Eu falava, você ficou uns 10 segundos aí, 15 segundos. E aí aquilo, eu fui entendendo o que era a oração. E aí, nesse momento, eu entendi o que era Deus formando o vaso. Ele juntou todos os caquinhos. Eu vou ler para vocês o versículo 5. Então o Senhor dirigiu-se-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E Deus foi me moldando ali. Até que um dia chegou a minha condenação. 5 anos por tráfico de droga, mais 3 por associação ao tráfico. 8 anos. Acredite, eu tinha vibrado. Eu tinha dado graças a Deus. Mas o promotor não tinha aceitado essa condenação do juiz. Ele pediu mais 8. Ele queria 16 anos. E isso foi para São Paulo. E nisso eu orando, jejuando, aprendendo as coisas de Deus ali dentro do cárcere mesmo. E eu tinha pedido, quando chega a condenação, a gente sai do Centro de Detenção Provisória, que é o CDP, e vai para a penitenciária. Eu ia para a penitenciária de Ribeirão Preto, que ficava logo ao lado do CDP. Só que ali eu ia novamente ficar do lado de pessoas do crime, e eu não queria mais isso.
E eu pedi a Deus para que eu fosse para Araraquara, onde lá dentro eles mesmos falavam: rapaz, você tem perfil de ir para Araraquara, que é mais tranquilo e tal, não sei o quê. E assim como Deus falou com Jeremias, ele falou assim, ó: desce a casa do oleiro. Eu comecei a entender o que é o desce. O desce é ora. Para você falar com Deus, você tem que descer. Quando Jesus recebeu daqueles amigos aquele paralítico, né? Eles pegaram o rapaz, subiram até o telhado, destelharam aquela casa e desceram. E para a gente falar com Deus, a gente tem que descer. E como eu falei para vocês, eu era muito tupetudo, sabe? Sabia de tudo. Sempre zombei Deus, gente. Sempre, 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 sempre. Amava meu primo, amava todas as pessoas que falavam de Deus para mim, mas quando falava de Deus, eu sempre dava aquela tiradinha, sabe? Tinha um pastor, que hoje é o meu pastor lá em Ribeirão Preto, pastor Roberto, e a pastora Berta. Eles perguntavam sempre quando eu ia casar. E eu falava: em agosto, pastor. Agosto? Sério? E ele não era de brincadeira. Agosto? Sério? Eu falava: é agosto de Deus. E, pô, brincadeira. E toda vez era isso. E voltando lá pro cárcere, eu pedi a Deus que fosse para Araraquara. Até que quando eu ia entrar no bonde, para ir para a penitenciária de Ribeirão Preto, o diretor do CDP me chamou. Ele me chamava de Dib lá, que é o meu sobrenome. Ô Dib, Deus está te ouvindo, viu? O diretor de Araraquara está vindo aí. Rapaz, aquilo, a hora que você recebeu uma notícia dessa dentro de um lugar daquele, não é fácil não, viu? Uma alegria. E lá eu tinha um hábito, que eu levantava todo dia, 5 horas da manhã, independente do frio que fosse, eu tinha que tomar banho, porque eu era obrigado a tomar banho naquela água quentinha, que parece que está caindo cubo de gelo nas suas costas. E orava, todo dia, todo dia, todo dia. Anoitecia, eu orava. E nesse dia eu agradeci. Ao invés de pedir, eu agradeci. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente pede e recebe, a gente tem que voltar lá para agradecer. Volta e agradece. Você pediu? Não custa agradecer. E agradeci. E fui eu para Araraquara. E lá em Araraquara eu também conheci mais pessoas que também eram crentes aqui fora e foram para o cárcere. Conheci um pastor, o nome dele é Michel. Ele também é de Ribeirão. Esse cara, eu falo que, como está gravando, eu vou mostrar para ele depois isso aqui. Ele me ajudou demais, gente. Ele me ajudou demais. E lá eu morava numa cela que era a igreja. E eu era daqueles irmãozinhos chatos do cárcere que ficava pregando Jesus para os outros, sabe? E preguei. Bíblia 24 horas, gente.
Bíblia 24 horas, oração 24 horas. Eu já não orava mais 15 segundos. Eu consegui orar 1h30. Consegui ler a Bíblia. As primeiras vezes que eu li a Bíblia, abri, mas não dava 1 minuto, apagava. Acredite, gente, o diabo não deixa você ler a Bíblia. Esse pastor falava para mim, ele falava assim, toda vez que você abre a Bíblia, você tem que entender que ela não é um livro comum, ela é um livro espiritual. E para você ler a Bíblia, você tem que estar em espírito. Se você não tiver, você dorme. E como eu não estava em espírito, eu dormia. E depois que eu entendi o que é ficar em espírito, que aí começou a aumentar o meu poder de oração, eu já não dormia mais. Eu compreendi a Bíblia. Eu trouxe aqui para os jovens no sábado um versículo que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso. Todo mundo conhece, porque todo mundo tatua isso, vê na tatuagem de alguém, para-choque de caminhão, console de carro. Eu olhava aquele versículo e achava que eu podia tudo. Eu pegava um carro, acelerava 280 por hora, sem mentir, tá? Minha esposa está chegando ali agora, ela sabe que eu fiz isso. Você acha que Deus estava comigo ali? Não estava. Não estava. Mas eu achava que eu podia tudo, porque eu achava que Deus estava comigo. E aí depois que eu aprendi a estar em espírito e poder ler a Bíblia, eu entendi que aquela frase, aquele versículo não era o que isso queria dizer. Aquilo era gratidão de Paulo pela igreja, que tinha ofertado na vida deles, enquanto ele estava preso em Roma. E Deus foi trabalhando. Todo domingo, minha mãe e hoje minha esposa estavam lá. Estavam sempre levando alguma coisa, sempre as mensagens do Rogério, da minha tia, da mãe dele, que inclusive foi foi peça-chave também, porque ela sempre mandava um livro novo. E eu peguei o hábito dessas leituras. E comecei a entender mais o que era Deus. E como o Rogério disse aqui, a primeira vez que eu aceitei Jesus, hoje eu não tenho vergonha de falar. Eu aceitei por vergonha mesmo, porque, poxa, ela foi, caramba, é meu primo, vou passar a maior vergonha, deixa eu ir também aceitar isso aí, vai. Só que eu não entendia da importância disso. Precisou Deus me quebrar. Assim como Deus mostrou para Jeremias. E aí, um vaso quebrado não tem chance de se recuperar? Tem, eu estou aqui para mostrar para vocês que tem. Se vocês têm alguém na família de vocês que está precisando ser quebrado, continue orando. Porque Deus quebra, Deus amassa. Eu vou falar para vocês, Ele me amassou de um tanto. Eu passei num funil tão grande, mas tão grande, que é a terceira vez que eu estou contando esse testemunho aqui. E toda vez que eu conto eu me emociono. Toda vez que eu conto eu me emociono. Não tem como não me emocionar. Porque isso doeu, me machucou. E Deus, quando Ele faz a obra na vida de alguém, é necessário gerar uma marca. E essa marca, toda vez que eu falo dessa marca, ela me emociona.
toda vez eu fico emocionado. Porque eu traí a confiança de muita gente. E trair, gente, é doído também. Eu coloquei minha mãe de joelho de novo, chorando. Eu coloquei muita gente de joelho chorando. A minha irmã não aceitava. A minha irmã, quando foi a primeira vez lá me ver, ela chegava até a me dar murro nas costas, que ela não aceitava. Você fez isso. Só que eu já estava na paz do Senhor, né? Porque se eu não tivesse, ia sair uma briga de irmão ali dentro da cadeia. E Deus, Ele foi trabalhando. A minha mãe foi vendo a minha mudança. A minha esposa, que me deu um voto de confiança também, viu a minha mudança e foi para a igreja. Aqui fora, muitas pessoas se aproximaram dela para poder trazer ela para a igreja, porque ela também não era. E assim Deus trabalhou na nossa vida. E Deus foi formando esse barro. Se passou um ano e meio, veio o dia da apelação. Os 16 anos que o promotor pedia, o meu advogado foi lá em São Paulo, e quando ele voltou, ele falou assim: Eduardo, eu não sei nem o que te falar. A hora que ele falou isso aí, minhas pernas, ainda bem que eu estava sentado, minhas pernas tremiam. Falou, ó, do jeito que ele colocou, não tinha como mudar. E pelo que você fez, meu amigo, cabia sim os 16 anos. Aí ele falou que fez a defesa. O primeiro desembargador votou a favor do promotor. A hora que ele fez isso, ele falou, ferrou. Aí veio o segundo desembargador e votou contra. E o terceiro desembargador também votou contra. A hora que ele me falou isso, falou, ó, a sua pena vai ficar em 8 anos. Eu saí dali que eu não dei nem tchau para ele. Saí dali pulando. Algum de vocês aí pode estar pensando assim, cara louco, né? Pulando que ficou condenado a 8 anos. Condenado a 8 anos, né? Eu estava pulando. E fui pulando até chegar onde é o meu cantinho de oração lá e descer de novo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos 8. Tá bom demais. E aí se passaram mais algum tempo. Eu evoluí dentro do sistema, tem uma evolução, né? Que você está no fechado, vai para o semiaberto. Até que chegou o meu dia de sair. Foram 3 anos dentro do cárcere. Mas foram 3 anos de muito aprendizado, de muito modelamento, para eu chegar no que eu sou hoje. E eu agradeço a Deus por estar aqui compartilhando isso com vocês. No dia 18 de dezembro de 2018, faltava um dia para fechar o fórum. No dia 19 eles fechavam, que era o dia do recesso de final de ano. E estava eu lá mais uma vez, fazendo campanha, jejum, para que Deus me libertasse até o final do ano.
E às 5:30 da tarde, que era como se fosse os 45 tempos do jogo de futebol, chegou minha liberdade. E essa parte que eu nunca esqueço. Eu liguei para minha esposa. Falei, ó, acabou. Ela do outro lado lá também. Acho que pulava de alegria. Ela ligou para minha irmã. E elas foram me buscar sem minha mãe saber. Foram lá em Araraquara. Me levaram para Ribeirão Preto. E me levaram até a casa da minha mãe. Só que eu entrei dentro do porta-mala. Como eu falei para vocês, eu sempre fui incrível. Aí minha mãe chegou para minha irmã e falou assim, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aí minha irmã falou para ela, eu vim trazer seu presente de Natal. E abriram o porta-mala. Eu estava de costas assim, ó. Eu falei, oi. A minha mãe deu um grito, gente. O que você está fazendo aqui? Eu falei, fugi. Você não fez isso, menino. Eu falei, não fiz, mãe, acabou. Acabou. Ela gritava, mas ela gritava. E aí eu abracei ela, abracei todo mundo, a gente chorava e... Foram 3 anos doídos. Mas foram 3 anos que me moldaram. Me fizeram esse vaso, não um vaso de barro, é aquele que quebra, mas um vaso de ouro. É assim que eu me sinto hoje. Vem dificuldade na minha vida. Não estou falando para vocês que minha vida aqui é um mar de rosas, tá, gente? Vem dificuldade. Só que antigamente, para eu enfrentar a dificuldade, eu saía correndo. Eu corria do que eu tinha que enfrentar. Um casamento com 2 filhos pequenos, se fosse o Eduardo de antigamente, eu não estava mais não, gente. Criança chorando de madrugada, mulher irritada. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Se eu estiver me excedendo aqui, quem for casado, levanta a mão e fala que eu estou mentindo. Não estou. E se eu fosse Eduardo de antigamente, eu também não estou mentindo, eu tinha corrido. Falei, que? Tchau. Só que Deus me moldou. Hoje eu não corro. Tem as minhas batalhas, mas só que hoje eu enfrento. Porque eu vim aqui falar para vocês que para enfrentar a batalha, está escrito aqui, gente, de Gênesis a Apocalipse. Deus, Ele colocou tudinho que você tem que saber para vencer o mundo. Está aqui. Quer ser vitorioso? Está aqui. Quer ser bem sucedido? Está aqui. Vai enfrentar a batalha? Vai. Mas Deus deu essa ferramenta aqui para você enfrentar. E eu tive a oportunidade de saber manusear essa ferramenta. De aprender a manusear. Vocês que estão hoje aqui me escutando, eu já tive aí.
escutando. Só que eu não dava importância. Nenhuma. Hoje eu dou. Para tudo que fala, qualquer palavra diferente, posso ouvir a mesma pregação 20 vezes. Toda vez eu tiro uma lição diferente. Eu já ouvi mais de 20 vezes uma mesma pregação. De toda vez que eu ouço, eu tiro uma lição diferente. A palavra de Deus, ela é assim. Ela é viva. Ela muda dentro da gente. E para finalizar, gente, eu queria contar uma coisa para vocês, que eu falei no começo da minha oportunidade. Quando o pastor me perguntava lá quando eu ia casar, era em agosto, né? E adivinha só, quando eu casei? Não foi por querer. Tudo fez a circunstância chegar lá em agosto e falar: ó, você vai casar aqui. Vai ser sua festa de casamento. Agosto. Lisane, né? Agosto de Deus. E Ele me moldou como um vaso novo. Agosto dele. E hoje eu vim aqui falar para vocês que sejam gratos. Alinhem-se e sejam gratos. Gratos por ter um pastor assim. O Rogério, ele é um cara que não desiste. É daqueles caras que persevera na pessoa, sabe? Ele recebeu essa incumbência da minha mãe, eu não sei, viu, tá? Era a conversa deles. E também não quero saber. Mas ele recebeu essa incumbência da minha mãe, tenho certeza. E ele insistiu em mim. Insistiu, para eu poder estar aqui hoje. Eu não queria estar aqui hoje falando, mas ele insistiu para que eu viesse estar aqui falando hoje. Dentro do cárcere, gente, eu recebi 2 palavras, 2 profecias. A primeira era que eu ia ser líder de jovens. E a segunda é que eu ia ter uma empresa familiar. E eu vou perguntar de novo para vocês, adivinhem. Eu sou líder de jovens na igreja em Ribeirão Preto. Hoje já tem até uma amiga nossa de lá vindo visitar aqui, a Ana. Vim aqui pregar para jovens no sábado. E eu tenho uma empresa familiar. Para honra e glória de Deus. Construí uma família maravilhosa, com a pessoa que estava todo domingo lá. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Enzo e o Zion. Um tem 3 e o outro tem 1. Esse aqui é o pequenininho. O outro está lá na escolinha. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela minha família,
por cada vida que está aqui hoje e teve a oportunidade de me dar atenção. E eu queria desejar, nesse dezembro, para vocês, que vocês tenham um final de ano maravilhoso. Não o final de ano que eu tive lá em 2015, mas um final de ano debaixo da graça de Deus. Escolham isso para a vida de vocês. Se por algum momento vocês estiverem tomando outro caminho que não seja o de Deus, para e pensa. Você pode se tornar um vaso de barro na mão dele, e ele quebra, hein? Ele amassa e vai fazer da vontade dele um vaso novo. E eu desejo para vocês esse final de ano maravilhoso, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, dos seus familiares, que vocês possam ser gratos a Deus todos os dias, por terem a chance de receber dele tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para a vida de vocês. Gente, é isso. Essa é a minha história.